Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 36. Bons estudos! Nas últimas teleaulas, a gente tem visto a importância do Sol para o nosso planeta. É do Sol que vem a energia que nos mantém vivos. No nosso último teleencontro, a gente viu que as plantas conseguem transferir a energia da luz do Sol para os açúcares. Mas e os outros seres vivos? Como será que eles fazem para aproveitar a energia do Sol? Bom, se você não sabe a resposta, fique ligado, porque esse é o tema da teleaula de hoje, onde você vai rever como as plantas produzem o seu próprio alimento, transformando água e gás carbônico em açúcar, através da energia do Sol. Vai rever também que durante o processo de fotossíntese é liberado o gás oxigênio. E vai constatar que todos os animais dependem, de uma forma ou de outra, das plantas para sua alimentação. Vai ver ainda como os primeiros seres humanos coletavam as plantas e caçavam os animais para alimentação. E por fim, vai saber como o homem começou a plantar e criar animais há cerca de 10 mil anos atrás. Tem uns dias que o sol está forte mesmo, né? Pegando para valer. As pessoas podem até reclamar do calor. Mas você já imaginou como é que seria a vida na Terra sem o sol? Esse é um risco que nós corremos no futuro. E por falar em futuro, vamos imaginar que a gente estivesse no século 24, mais precisamente no ano de 2345. Olha só a notícia bombástica que o jornal dessa época poderia trazer. O Sol está se apagando. Os astrônomos confirmaram o que até então era apenas uma suspeita. O Sol está mesmo perdendo seu brilho. Medições diárias feitas em vários pontos do planeta apontam uma rápida diminuição de energia solar. Segundo informou o Instituto de Energia Solar, dentro de 20 anos, o Sol deve se apagar por completo. Oi, o que você acha que aconteceria se o Sol se apagasse? Se o calor e a energia do Sol não chegasse mais aqui na Terra? Nós apagaríamos juntos com o Sol. Não viveríamos mais, acabaria tudo. Acho que todos morreriam, né? Aí ia virar inferno, a gente não ia conseguir viver de maneira alguma, porque não ia ter planta, não ia ter nada, porque precisa de luz, como nós também precisamos. Nós precisamos de uma dificuldade tremenda. Na verdade, se o Sol realmente se apagasse, todas as formas de vida na Terra, muito provavelmente, iriam se apagar também. Isso porque é o Sol que fornece energia para o nosso planeta. Energia essa que nos mantém vivos. Como as plantas, por exemplo. Você lembra na última teleaula, quando a gente viu a maneira como elas conseguem transferir a energia da luz do Sol para os açúcares? Elas fazem isso através de um processo chamado fotossíntese. Você se lembra da fotossíntese? Vamos pensar um pouco. Fotossíntese. Deixa eu relembrar como é mesmo esse processo no qual as plantas conseguem produzir açúcar. Ah, sim! Tudo começa com as raízes das plantas absorvendo a água. Essa água sobe pelo caule e atinge todas as partes da planta, chegando até as folhas. Um outro elemento utilizado na fotossíntese é o gás carbônico. Um gás que existe naturalmente no ar e que penetra na planta através das folhas. E completando o processo, temos a energia do Sol, que é captada através da clorofila, uma substância que todas as plantas verdes possuem. Essa energia solar é utilizada pela planta para transformar a água e o gás carbônico em açúcar. E por fim, a gente tem os elementos que são liberados pela planta durante o processo: o gás oxigênio e a água. Vai, plantinha, vai. Nada de fazer corpo mole, hein? Tem que trabalhar aí na fotossíntese. O que é isso, Maria? Você tá falando com planta? Tá louca? Um pouquinho de carinho não faz mal nenhum, né, Lineu? Só carinho não adianta, né, Maria? Tem que ter luz também. Sem luz, nada de fotossíntese. Falar em fotossíntese, eu me lembrei daquilo que você falou pra mim esses dias, que todos os seres vivos, de uma forma ou de outra, acabam usando a fotossíntese. Como é que pode isso? Quer dizer, apesar de ser um processo realizado pelas plantas, todos os seres se beneficiam dele. Mas como é que isso é possível? O que a produção de açúcar de uma planta tem a ver, por exemplo, comigo, um ser humano? Tá, tô entendendo. Olha, pra você entender, a gente tem que observar a alimentação dos animais. Quer ver a jaguatirica, por exemplo, né? Ela é um animal super feroz. Você já ouviu falar, né? Já. A jaguatirica se alimenta de preás, por exemplo. As preás, por sua vez, comem capim. Já na cidade, a gente pode encontrar uma lagartixa. Essa lagartixa pode comer uma aranha.
Essa aranha pode se alimentar de uma traça e essa traça, por sua vez, se alimenta de papéis e tecidos. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Olha só a sequência que a gente está formando. No primeiro exemplo, o capim foi o alimento que deu origem à sequência. Ó, veja que a preá come o capim e a jaguatirica come a preá. Já no exemplo da cidade, foram os papéis e tecidos que deram origem à sequência. Olha, a traça come esses papéis e tecidos. A aranha, por sua vez, come a traça. E por fim vem a lagartixa, que come a aranha. Tá dando pra você entender como que a fotossíntese, de uma forma ou de outra, acaba ajudando todos os seres vivos? Mais ou menos. Tá, então, pensa comigo então. Apesar da jaguatirica não se alimentar do capim, ela depende dele, porque sem o capim a preá não tem alimento. E se a preá não se alimentar, ela morre. Aí quem vai ficar sem comer é a própria jaguatirica. Entendeu por que a fotossíntese é importante para um bicho como a jaguatirica, por exemplo, que nem ao menos come capim? Ó, aí eu até consegui entender. Mas naquele outro exemplo, onde é que entra a fotossíntese? Isso é muito simples. Qual é a origem dessa sequência aí? São os papéis e tecidos, certo? E o que os papéis têm a ver com a fotossíntese? É só a gente ver como eles são fabricados que você logo vai perceber. O papel é feito a partir de árvores como pinheiros e eucaliptos. Dessas árvores são retiradas as fibras. E é a partir dessas fibras que se fabrica o papel. Entendeu o que o papel que foi comido pelas traças tem a ver com a fotossíntese? Se o papel vem da árvore e a árvore faz fotossíntese, então dá para concluir que sem a fotossíntese não teríamos árvores. E sem árvores, nada de papel. Papel que vai ser comido pelas traças, que por sua vez vão ser comidas pelas aranhas, que servirão de alimento para as lagartixas. E os tecidos? Também têm a ver com a fotossíntese? É claro que sim. Os tecidos são feitos a partir de várias matérias-primas, como o algodão, por exemplo. E o algodão, você sabe, é de origem vegetal. E se é vegetal, faz fotossíntese. Aqui, ó. Obrigado, Maria. Você entendeu por que de uma forma ou de outra todos os animais dependem das plantas para sua alimentação? Quer dizer, então, que até os animais que só comem carne... Os carnívoros. Isso, os carnívoros que não comem plantas, até eles dependem delas. Isso, por quê? Porque os animais se alimentaram de outros animais que, por sua vez, se alimentaram de plantas. E os homens, onde é que eles entram nessa história? Do que é que os homens, seres humanos como nós, se alimentam? Aqui nessa feira a gente tem uma boa amostra do que é composta a alimentação do ser humano. O homem tem uma alimentação bem variada. Ele come cereais, raízes, folhas, carnes, ovos, leite, queijos e muito mais. Mas será que sempre foi assim? Será que o homem sempre teve feiras como essa, onde ele pudesse encontrar tudo o que precisasse para sua alimentação? Como será que era nos primeiros tempos? A alimentação, e isso não poderia ser diferente, sempre foi uma das principais preocupações do ser humano. Também não é para menos. Se a gente não comer, a gente morre. E essa preocupação, é claro, não é de hoje. Vem desde o surgimento dos hominídeos. Hominídeos, família de primatas que tem como tipo o homem. Ou seja, desde o surgimento dos hominídeos, nossos parentes mais distantes, já havia preocupação com a alimentação. E como é que esses primeiros primatas se alimentavam? Como é que eles viviam? Esses primeiros seres andavam em grupos e não moravam num único lugar. Eles estavam sempre em movimento, seguindo os animais para caçar. Sempre que os animais iam embora para algum outro lugar, os hominídeos seguiam esses animais. Eles também utilizavam partes de plantas na sua alimentação, como frutos, raízes e sementes. Mas é importante lembrar que os hominídeos, apesar de já utilizarem partes de plantas na sua alimentação, não eram agricultores, não lidavam com a terra, ou seja, os hominídeos viviam basicamente da caça. Por isso não tinham lugar fixo de moradia. Iam sempre para onde os animais iam. Mas e o cultivo das plantas? E a agricultura? Entra quando na história do homem? Quando será que o homem começou a cultivar a terra? Mas hoje, quando a gente chega numa feira como essa e vê esse monte de produtos, a impressão que a gente tem é que o ser humano sempre dominou a arte da agricultura. Mas a história não é bem essa, não. A agricultura só surgiu bastante tempo depois. Mas antes de falar sobre isso, vamos ver uma outra coisa. Será que você já parou para pensar sobre qual é o significado da palavra agricultura? Agricultura. 1. A arte de cultivar os campos, cultivo da terra, lavoura, cultura. 2.
conjunto de operações que transformam o solo natural para a produção de vegetais úteis ao homem. Como você viu, o dicionário é bem claro na sua definição de agricultura e dá a medida exata da sua importância para o homem. Foi transformando o solo, cultivando, fertilizando, que o homem deu um grande salto na sua história. A partir daí, ele não precisava viver apenas em função da caça. Ele já era capaz de produzir os seus próprios alimentos. Mas quando será que foi isso mesmo? O homem começou a desenvolver as técnicas de agricultura há mais ou menos 10 mil anos atrás, ou seja, em torno do ano 8000 a.C. Mas não foi só a agricultura que o homem começou a desenvolver nesta época. Junto com as técnicas agrícolas, surgiu também a domesticação de animais. Pela primeira vez na história, o homem não precisava mais caçar para comer. Quer dizer que foi há mais ou menos 10 mil anos atrás que o homem começou a plantar. Isso. E o que isso tem a ver com a fotossíntese? Maria, pensa comigo. Se a planta é a base da alimentação, e se são as plantas também que conseguem transformar a energia do sol para se desenvolver, quando o homem começou a dominar as técnicas de cultivo, era como se ele estivesse começando a utilizar a fotossíntese a seu próprio favor, entendeu? Quer dizer que apesar de tudo que nós fazemos, se não fosse o sol, a luz e o calor do sol, vida que é bom mesmo a gente não ia ter aqui. Não é, até porque o sol, que é a grande fonte de energia, ele dá origem e desenvolve as plantas. E as plantas, como a gente já viu, são a base da alimentação de todos os seres vivos. Gostei disso, viu? Mas será que não dá pra gente dar uma revisadinha nisso tudo que a gente viu, não? É pra já. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu por que a fotossíntese é importante para os seres vivos. Você reviu como é o processo de fotossíntese, quando as plantas, transformando água e gás carbônico em açúcar através da energia do sol, produzem seu próprio alimento. Você reviu também que durante esse processo é liberado o gás oxigênio. E pôde constatar que todos os animais, de uma forma ou de outra, dependem das plantas para a sua alimentação. Você ainda viu como os primeiros seres humanos colhiam as plantas e caçavam os animais para a alimentação. E por fim, soube como o homem começou a plantar e a criar animais há cerca de 10 mil anos atrás. Como você viu na teleaula de hoje, o Sol é o grande responsável por toda a energia que mantém os seres vivos na Terra. Só que essa energia a gente não aproveita diretamente do Sol, não. São as plantas que fazem isso pra gente, transformando a energia do Sol para que a gente possa utilizá-la. E é essa energia do Sol, transformada pelas plantas, que possibilitou toda essa variedade, esse monte de alimentos que a gente viu aqui. Oh, obrigada. Então, você está servido de energia do sol transformada em alimento? Até a próxima teleaula.